A gente está junto reunidos em nome de Jesus, nossos campos espirituais se expandem e nos fortalecemos juntos e nos nutrimos juntos, né, com essa doutrina maravilhosa. Vê que eu faço com esse cabelo aqui para ele não me estrovar. Pronto. Que essa paz do Cristo envolva o nosso coração e as nossas consciências. A gente costuma dizer assim, e isso é bem um costume mesmo. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te ilumine. Parece que uma vez no culto do Evangelho no Lar, se os espíritos se materializassem, talvez eles tivessem puxado um pouquinho minha orelha e dissesse assim: filha, pensa bem. Jesus ilumina todos o tempo todo, indistintamente. Ilumina radiante todos os seres da terra. O que acontece é que os corações estão fechados para receber. Então Jesus sempre nos ilumina. É o nosso coração que precisa se abrir para receber a sua luz, o seu amor. E Jesus é tão amoroso, tão maravilhoso, que ele trabalha já faz um tempão. Mas assim, um tempão que a gente nem imagina quando. Você vê, né? Antes que a terra fosse, Jesus diz, eu sou. Isso significa que antes que o planeta reunisse a condição para receber a vida, e posteriormente os humanos e os espíritos humanos, Jesus já estava um espírito puro. Nós vamos chegar lá. Vai demorar um pouquinho. E Kardec, no segundo livro, o Livro dos Espíritos, que tem 4 livros dentro do Livro dos Espíritos, ele faz uma análise da ordem dos espíritos e divide em 3. Os de primeira ordem, que são os espíritos puros, os de segunda ordem e o terceiro, que somos nós. Se tiver um espírito de segunda ordem aqui, que legal. Mas vamos fazer o teste para saber se a gente é de segunda ou terceira, porque de primeira são os espíritos puros, né? Os espíritos de terceira ordem, a matéria ainda se sobressai aos valores do espírito e por isso sentem ciúmes, inveja, raiva, tristeza, alegria. Está todo mundo aqui? Então a gente está tudo junto, todo mundo na terceira ordem. Fica mais confortável, né? A gente se identifica. Os de segunda ordem talvez são mais tímidos, não falem, né? Porque os de segunda ordem ainda passam por provas e expiações, mas o espírito se sobressai à matéria. Os sentimentos bons, o desejo do bem, supera o desejo do mal, a impaciência, a preguiça, a ignorância, né? E os espíritos puros, os de primeira ordem, são aqueles que já superaram todas as paixões. Já não sentem nenhum sentimento que a gente chama humano. O espírito impera sobre toda a matéria. E assim é o Cristo. Temos notícias de que no planeta só um espírito puro aqui esteve conosco. E é Jesus, o nosso mestre. Ele veio aqui, você vê, pessoalmente, nos ensinar as leis de Deus. E aí foi mais ou menos assim, minha gente. O planeta Terra estava evoluindo na escala dos mundos, assim como todos os planetas nesse universo lindo do nosso Deus. No capítulo 3 do Livro dos Espíritos, nós também vamos ver a escala dos mundos, os diferentes mundos habitados, como funciona. Quem quiser saber um pouquinho sobre Marte, Júpiter, leia a Revista Espírita de outubro de 1862, os espíritos vão nos dar notícias de como é lá. Mas isso são curiosidades. Então, há mais de 100 milhões de anos, a genética dos seres humanos estava sendo elaborada por Jesus e os seus emissários, e os corpos do Neandertal, depois do Australopithecus, mamão, né? Parece um palavrão. Depois virou o Homo sapiens, que é o homem que sabe, e depois o Homo sapiens sapiens, que é a consciência. É o homem que sabe que sabe.
Pela arqueologia, nós temos notícias de que lá na região da Etiópia, nós encontramos o fóssil mais antigo, que é a Lucy. Eu conheci a Lucy lá no Museu de Antropologia do México. Ela é menor que eu. Ainda bem que eu evoluí mais um pouquinho, né? Ela é baixotinha assim. Mas já era o primeiro fóssil de um ser humano com condições genéticas de receber espíritos mais conscientes e elaborados. Aí estava acontecendo o seguinte. Vocês sabem que na escala dos mundos nós temos os mundos primitivos, que são os mundos que estão no seu início do seu processo. Os de prova e expiação, segunda ordem, que somos nós, aí nós estamos bem, né? Espírito de terceira ordem, mundo de segunda ordem, e tem gente que já se acha melhor que o outro, né? Olha só. Mundo de provas e expiações, depois mundo de regeneração, mundos felizes e mundos perfeitos. Então a gente estava saindo aqui, do primitivo para provas e expiações. Isso aconteceu não tem muito tempo, tem o quê? 10 mil anos, quando se tem os primeiros registros de civilização, lá no berço da civilização. Fica entre o rio Tigre e Eufrates. No meio, por isso chamou Mesopotâmia, ali naquela região. Nesse período, por volta de 10 mil anos antes de Cristo, então antes de Jesus, começou a perceber esses primeiros vestígios. Mas são só 6 mil anos antes de Cristo que tem registros de agricultura, de criação de animais, de organização de clãs, de organização dos primórdios da família, ou seja, finalmente o planeta começou a ter condições civilizatórias, de consciência. Então surgem o desenvolvimento da política, da economia, da formação do Estado, da agricultura. E aí, como tudo evolui nesse universo, os outros planetas também estavam vivendo por isso. E aí nós recebemos aqui, nós não, né? Jesus sabe lá onde eu estava nessa época. Mas Jesus, amorosamente, acolheu nesse aprisco, vamos dizer, nessas pastagens, como um bom pastor, ovelhas de outros orbes. Então, nós recebemos os exilados de Capela, exilados de outros orbes, de outros planetas, espíritos que tinham uma grande evolução intelectual, mas não evoluíram moralmente. No campo do sentimento, ainda estavam muito envolvidos no orgulho, na arrogância, na vaidade, na prepotência, nada obstante já tivessem um conhecimento científico. Então nós vamos ver que na região da Suméria, os sumérios são os povos mais antigos que nós temos registros arqueológicos de civilização. E aí esses povos foram evoluindo, logo depois da época do degelo, e aí foram se organizando mais ao norte, depois ao sul da Mesopotâmia, e surgem os povos babilônios. Nesse mesmo período, teve correntes migratórias para a região do Japão, depois teve para a região do rio Inde, que são os hindus, e aí foram se desenvolvendo. Esses nossos irmãos que foram acolhidos por Jesus, o divino pastor das ovelhas da terra, vieram nos ajudar nesse processo. Vai saber se nós não fomos também trazidos para cá, né? Eu estou falando dessa forma, mas eu não sei se eu sou nativa do planeta ou sou migrante sideral. Isso a gente não sabe, né? Porque a memória espiritual está guardada. E aí foram trazendo a tecnologia. Aí um grupo elevou-se ao Baixo Egito e formou-se o grupo dos egípcios, o Império Egípcio. E depois vieram os hebreus, mais ou menos contemporâneos. Como a equipe que veio para a região do Egito tinha uma ascendência intelectual, escravizaram os hebreus. E olha só, isso foi tudo acontecendo há cerca de 4 mil anos antes de Jesus. Se a gente pensar bem, não faz tanto tempo assim. E aí, do povo hebreu, criado pelos egípcios, nós vamos ter Moisés.
e começou a pavimentar no seio da terra, entre aqueles que já aqui habitavam, a noção do Deus único, que veio lá de Abraão, a noção de lei, de regras, porque você tinha uma propriedade e o outro queria invadir a propriedade, pegar os animais, as plantas e as mulheres e as crianças. Então começou-se a tentativa de organização disso tudo. Nós somos embrutecidos, mas a gente era piorzinho um pouquinho. Então precisava de regras muito duras. E aí Moisés nos traz a escrita, com 40 anos, a escrita do que a gente chama de Torá, que é seguida hoje, até hoje pelos judeus. É um código de 613 leis. Olha que interessante. Só que dessas 613 a gente retira 10, que são os 10 mandamentos. Dentro dessas leis mosaicas tem uma que é chamada a Lei de Talião, que não foi criada por Moisés. Ela veio lá da Babilônia, do Código de Hammurabi, o primeiro código legal de leis que existiu na Terra, lá na região do Segundo Império Babilônico, chamado Hammurabi. E aí a gente foi trabalhando nas nossas consciências espirituais a noção de Deus único, a noção de justiça, a noção de causa e consequência, a noção de regras, de limite. Nossas consciências vieram evoluindo, encarnando, desencarnando, reencarnando e desencarnando em diferentes culturas, até que quando a gente costuma dizer, na meia-noite do planeta, quando as trevas se faziam tão densas, tamanha era a falta de compreensão espiritual, brilha entre nós o sol do amor de Deus. O próprio Cristo vem até nós humanos, se faz homem entre nós, para nos ensinar a suprema e divina lei do universo, que é a lei do amor. Nós ainda não compreendemos em plenitude essa lei, mas Jesus veio pessoalmente nos trazer, com o seu exemplo de vida, com os seus ensinamentos, o que é necessário para ser feliz. O que é preciso para que nós saiamos dessa escala de primeira ordem e ascendemos na escala para uma segunda ordem. Porque quando nós ascendemos nessa escala, o planeta então vai deixar de ser provas e expiações e passará a ser um mundo de regeneração. Porque no mundo de regeneração predominam os espíritos de segunda ordem, que são aqueles que os valores espirituais se sobrepõem à matéria, embora ainda tenham necessidades de reencarnar, de passar por provas e expiações, mas sem o império louco das paixões, da angústia, do desespero, dessas doenças sem cura, do suicídio, de todos esses fenômenos que ainda nós vivenciamos. Então, para que o nosso planeta... Estão me ouvindo? Melhorou? Para que o nosso planeta se acenda na escala, é preciso que nós nos melhoremos enquanto civilização. Procuremos trabalhar em nós a libertação das paixões, de tudo aquilo que nos aprisiona a matéria, e procuremos desenvolver os valores do Espírito. Jesus veio para nos ensinar que jeito que faz isso. Como fazer esse movimento para sair dessa prisão que nos liga ao ódio, ao rancor, ao ressentimento. Veja bem, quantos mil anos nós estamos aqui e ainda hoje, se alguém nos fala alguma coisa que nos causa constrangimento, nós nutrimos angústia, melancolia,
ressentimento. E por maquiado e camuflado que pareça, também o desejo de vingança. Se hoje já não lançamos a espada ou o duelo, no nosso pensamento espírita evoluído, a gente pensa assim, lei de causa e efeito, ação e reação, fez isso para mim, espera, vai passar por isso também, não é? Esse pensamento evoluído, nosso, né? Nós ainda, se nós percebemos, nutrimos esse sentimento de retaliação, ainda presos à lei de talião, esquecendo da suprema lei da misericórdia que Jesus nos ensinou. Vocês já pensaram se o mestre fosse usar a lei de talião conosco? Será que nós suportaríamos? Melhorou? Nada como quem entende, né? Será que nós suportaríamos todas as respostas das nossas ações impensadas, equivocadas no campo do crime? Que bom que a gente não se lembra do que passou, para que tenhamos uma nova oportunidade de vivenciar experiências novas com as antigas lições de Jesus que nunca se ultrapassam. E é por isso que a doutrina espírita sobre a bênção do Cristo no tempo certo veio nos lembrar do que Jesus nos ensinou. O amor e a caridade, o perdão incondicional. O primeiro lugar do exercício da evolução, ainda que a gente tente se furtar, é na família. Ali se reúnem, pelo magnetismo de atração do compromisso, os espíritos mais importantes da nossa vida. São as criaturas que mais nós precisamos nos reconciliar e nos harmonizar. Quanto mais difícil a relação, maior o compromisso espiritual. E mais maravilhosa ainda é a oportunidade de resgate. Porque enquanto eu não estabelecer um vínculo humano e fraterno com essa criatura, com essa pessoa com quem eu me sinto mal, eu estarei imantada a ela. Porque somente o amor é capaz de libertar as almas. O ódio, o ressentimento, a mágoa, a melancolia imanta as almas, porque é da lei que todas as criaturas vivam na fraternidade universal. É duro saber disso, né? Porque o nosso primeiro impulso é fugir, o nosso primeiro impulso é evitar, não querer, não gostar de estar perto, ficar em contenda com esses irmãos, que pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a esposa, pode ser o chefe do trabalho, pode ser o vizinho que liga o som alto. Faz 20 anos que moram um do lado do outro. Duas almas irmãs, né? Porque faz barulho, o outro joga sujeira na calçada e fica aquela relação amistosa, né? Só degladiando através do pensamento. Ou seja, a doutrina nos ensina que nós viemos com o objetivo de fraternidade. É o que dá por enquanto. Porque amar incondicionalmente, amar em plenitude, é um estágio mais elevado. Então você não precisa morrer de amores pela pessoa, mas precisa aprender a tolerar, a ser fraterno, ético e com respeito. É isso que precisa no mundo de regeneração. Porque aí nós eliminamos as guerras e as batalhas internas, dentro do coração, dentro de casa, dentro do trabalho. E é justamente esse comportamento que vai nos libertar. Porque quando nós temos um sentimento distorcido por alguém, aquele sentimento primeiro está dentro da gente. A pessoa se aproxima, o coração dispara, já dá angústia, já dá mal-estar.
a gente fica enraivecido. Porque aquela criatura, de alguma forma, nos frustra, nos causa frustração. Porque ela não realiza as coisas como nós queríamos que fosse. Ela é tão diferente de nós que nós não conseguimos aceitá-la. E aí a gente vive um tempo de intolerância, um tempo de violência e de agressividade. Mas o que é mais curioso na reencarnação é que se hoje eu venho num corpo feminino no Brasil, houve tempo que nós outros viemos em corpos masculinos, depois em corpos femininos, em regiões tribais, em regiões de tecnologia. Já vivemos com grande soma de dinheiro e poder, já vivemos na miséria. Todas essas experiências são para trazer experiência ao espírito. A noção de consciência de que a vida material, ela existe como um instrumento de evolução do espírito. Então, a matéria, a tua casa, o teu carro, o teu trabalho, a profissão, o que você come, são todos recursos para a evolução do espírito. Mas nós vivemos em função da matéria. E por isso nós somos subjugados a ela, subordinados a ela. E vamos nos distraindo na caminhada, nos esquecendo de Jesus e dos seus ensinamentos. E aí quando passa alguma alma bondosa, alguém que desenvolve alguma ação de caridade, então a nossa alma se expande, se aquece. Dizem-nos um amigo de Mirassol, o Adelino, talvez vocês conheçam essa história, que uma vez ele estava lá em Uberaba, do lado do Chico, que é uma dessas almas bondosas que por aqui passaram, tão pertinho, né, gente, aqui do lado. E aquela multidão vinha falar com o Chico e beijava a mão, e o Chico beijava eles. Tinha vezes que até sangrava a boquinha do Chico assim, e ele atendia a todos. E diz que o Chico olhou para ele e perguntou assim: escuta, por que você acha que essas pessoas vêm de tão longe aqui me abraçar, me dar um beijo na mão? Esse companheiro ficou um pouco desconcertado, mas lhe veio o pensamento assim: talvez eles estejam com saudades de Jesus. Nosso coração anseia pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus. Quando Jesus aqui passou e esteve entre nós, aqueles que por volta dele, que tiveram a oportunidade de vivenciar sua presença, sentiam esse magnetismo amoroso, esse amor que constrange a alma, esse amor que nos convida a ser melhores, esse amor que enfraquece as paixões e fortalece o espírito, que faz a gente reponderar a vida e perceber o que realmente importa nessa existência, que é viver bem com as pessoas, é viver com tranquilidade, com leveza. Quando a gente atende, por exemplo, pessoas que estão à beira do desencarne, pessoas que estão no leito de morte, profundas reflexões aparecem. Começam a perceber quanto tempo se perdeu com aquilo que não importa. O quanto amou pouco. E se arrependem não só do mal que talvez tenha feito, mas do bem que deixou de fazer. Da quantidade de oportunidades que nós desperdiçamos por conta da nossa vaidade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho e, pasmem vocês, da preguiça, da má vontade. Quanto nós poderíamos crescer e evoluir e nos desenvolver se tivéssemos um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de vontade de fazer o bem, de sair do nosso egoísmo, do nosso individualismo e ir até a miséria do outro, ir até o nosso próximo, entrar em contato com ele, buscando nessa experiência dilatar os sentimentos do coração. É bem verdade que nós podemos procurar Jesus no Evangelho,
ler e conhecer e sermos doutores em teologia, conhecer todas as obras da doutrina espírita, conhecer em profundidade. Mas enquanto eu não aprender, olhar nos olhos e ler na cartilha da dor daqueles que sofrem e convivem comigo a experiência de vida, eu ainda não aprendi o quanto se precisa aprender. Nós encontramos Jesus e a sua presença é na relação com o outro. Eu posso mergulhar como um ermitão em prece, ficar enclausurado em oração, mas eu só vou encontrar Jesus quando eu sair do meu orgulho, sair de mim mesmo em busca do outro. Conhecer o outro, ter contato, conversar, viver uma relação sem máscara, sem armadura, ser exatamente quem você é, a sua verdade, a sua essência. Nós estamos nos perdendo de nós mesmos, vivenciando um mundo de aparência, um mundo de vazios, um mundo de equívocos que está nos adoecendo. Estamos adoecendo porque nos esquecemos de nós mesmos, de quem nós somos. Espíritos divinos, criados no amor de Deus, existentes na terra para brilhar. Brilhai a vossa luz. Deixa expandir esse sentimento amoroso que está aí ansioso por expandir e a gente fica contendo por orgulho, às vezes por um pouco de arrogância do nosso espírito e não permitimos que esse sentimento se dilate em fraternidade, em convivência amiga. Viver talvez pode ser mais simples do que parece. Porque de nada adianta a gente ter um título, uma profissão, um status social, se não aprende a dar bom dia para o porteiro. Se não sabe agradecer um funcionário. Se não sabe cumprimentar uma pessoa na rua. Porque nós não estamos separados. Hoje estamos no local que estamos, mas amanhã as posições se invertem. Basta apenas um pequeno trombo em uma artéria para que a gente fique de cama, do dia para a noite, totalmente dependentes do amparo de alguém. Basta um pequeno trombo em alguma região, um trombo que a gente fala é uma obstrução da artéria, para que não vá oxigênio para o nosso cérebro e a gente fique numa cadeira de rodas. E aí a gente começa a despertar para o significado da existência na Terra. O quanto nós estamos distraídos com preocupações que vão nos levar para longe do que realmente importa, que é a fraternidade, a convivência amorosa, a caridade com alegria e com leveza. Mas será que é necessária essa prova? Será que eu precisaria passar pelo sofrimento que eu estou passando se eu tivesse despertado? De acordo com a doutrina espírita, as provas e expiações são pedagógicas e têm o objetivo claro de nos fazer evoluir no entendimento. E aí Jesus nos diz em Mateus, o amor cobre a multidão dos pecados. Então, existem outras formas de aprender, que não seja o sofrimento. E é para isso que a gente precisa despertar. Eu posso evoluir através da caridade. Fora da caridade, não há salvação. Eu posso evoluir pelo amor ou pela dor. É uma escolha que eu posso fazer todos os dias. O que nós precisamos não é de grandes atos heróicos, de grandes feitos, não. A gente ganha a vida no cotidiano. São as
pequenas coisinhas do dia a dia que reunidas fazem a diferença na nossa existência. São as pequenas gotinhas de luz que a gente ilumina no dia a dia que vai fazer brilhar esse despertar da consciência. É quando eu agradeço o pão na mesa. É quando eu agradeço aquela toalha cheirosinha que está no banheiro. Alguém colocou lá. Aquilo foi um gesto de carinho. É quando eu chego em casa e tem alguém para receber. Nossa, que bom que você está aqui. Como foi o seu dia? Como você está? Chegar no trabalho e levar o pensamento a Deus, primeiro agradecer por ter um trabalho. Cumprimentar os colegas. Você sabia que os seus colegas de trabalho são personalidades que às vezes estão com você há várias encarnações? Estão todos se reencontrando de novo. Criminosos que se reencontram para organizar os erros do passado. Todos nós. Todos nós já equivocamos muito, já erramos muito, fizemos barbaridades no seio dessa terra. Hoje a gente tem essa carinha, usa o microfone e fala bonito, né? Mas só Deus sabe o que tem nesse passado. Hoje talvez a gente não lança mais a arma para matar, mas o nosso coração ainda é feroz. Ainda se desequilibra no trânsito. Porque o trânsito de Rio Preto também não ajuda, né? Não ajuda muito. São testes para a gente trabalhar a paciência, a tolerância, a compreensão uns com os outros. E minha gente, não é fácil. É todo dia. É todo dia. Acordarmos e termos a consciência do que estamos fazendo aqui, rogar a ajuda do alto e seguir em frente. Cuidando dos pormenores. As relações é o segredo da encarnação. Não é você fazer um grande negócio, descobrir uma grande descoberta científica, né? Não, é nas relações. Cada ser humano que se aproxima de nós pode ser um desconhecido na rua, pode ser uma amizade que chegou e que se foi, não vem por acaso. Estejamos atentos ao amor divino que nos ampara na solução dos problemas que nós mesmos criamos. É preciso abandonar a posição de vítima. Já estamos num tempo de consciência. É preciso abandonar a posição de acharmos que somos vítimas do mundo e ficarmos questionando a Deus: por que eu sofro? Por que dói tanto? Por que está tão difícil? Até quando, meu Deus, eu vou passar por isso? Por que eu não consigo sentir bem no meu coração? Por que tanta angústia, tanta saudade, tanta dor? A gente acorda mais ou menos bem, daqui a pouco já está mal de novo, daqui a pouco está irritado. E a gente vive nessa montanha russa de emoções. E nos colocamos a Deus, rogando a Ele: por quê? Por que, Jesus? Me ajuda, Jesus. Auxilia-me, Senhor. E Jesus, para todos nós, amorosamente estende o seu evangelho. Está aqui, meus filhos. Quer sair dessa situação? Vem cá. Eu falei para vocês que jeito que faz. Vem no evangelho. Vem me conhecer. Eu estou aqui. Aqui está o roteiro. Os instrumentos necessários para o trabalho do bem viver. Só que o instrumento está ali. Se eu não uso, ele vai continuar ali. Então Jesus nos deu os instrumentos. A utilidade que nós vamos dar depende da nossa escolha, da nossa boa vontade. O nome disso é livre-arbítrio. Compete a nós. A solução dos nossos problemas virá por nós mesmos. Pelo nosso esforço pessoal,
pela nossa disposição em mudar. As respostas não caem como chuva. E que bom que a chuva cai. Mas a solução dos problemas nós precisamos encontrar. E Jesus nos dá o caminho, nos traz a verdade, que é a nossa vida. Caminho, verdade e vida. É preciso acordar, é preciso despertar. Eu estava fazendo o Evangelho no Lar e conversando com Jesus, falei, eita, mas esse Evangelho nos constrange mesmo, né? Mas que coisa, hein, mestre? É constrangedor, dá até vergonha de ler. Vocês já ficaram com vergonha de ler o Evangelho? Eu já fiquei várias vezes. A gente lê, fala, caramba, mas eu já li isso tantas vezes e estou fazendo tudo errado de novo. E aí a espiritualidade nos diz, estamos em treinamento. Quem está em treinamento pode errar. A gente pode se equivocar no caminho, mas a consequência quem sofre somos nós mesmos. Na medida que você vai criando intimidade com o Evangelho, intimidade com Jesus, porque essa é uma construção muito particular. Vim assistir uma palestra, assistir uma missa, assistir um culto, é uma celebração comunitária. A intimidade com Jesus acontece lá dentro de casa, quando você abre o Evangelho e começa a ler. Começa a ler o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, de Marcos, Mateus, aí vai lá nas cartinhas do Paulo, cartinhas, né? Nas cartas de Paulo, as várias comunidades que se reuniam. E essa leitura vai impregnando no seu psiquismo. Percebe? Se a gente pensar que o nosso psiquismo é um terreno, a constante leitura do Evangelho vai adubando o terreno do psiquismo espiritual. As coisas vão acontecendo na sua vida e você mesmo puxa no arquivo da memória aquela lição que você leu. Então, os seus comportamentos vão sendo modificados. Aos pouquinhos nós vamos melhorando, porque aquele Evangelho vai nos constrangendo. Vai nos constrangendo. A gente vai lendo sobre o perdão, sobre as curas, o Sermão da Montanha, o bendito sejas, usai de vós, e aquilo vai se impregnando em nossa consciência. E aí nós vamos nos melhorando. É assim que a coisa acontece. A gente não melhora assim da noite para o dia, não. Depende de esforço, depende de trabalho. E aí aquela pessoa que sofria perto de você e você sempre passou indiferente, como se nunca tivesse visto, de repente ela te chama atenção. Oi, bom dia, como é que você está? Como é que você está hoje? Está melhorzinha? Como é que está a família? Está precisando de alguma coisa? Sem fazer alarde, sem tocar trombeta, sem querer se aparecer para ninguém. Ser de verdade. E aí a pessoa começa a desabafar com você e o teu coração começa a sentir junto com ela. O nome disso é compaixão. O nome disso é misericórdia. E aí a gente vai deixando de ter aquele coração endurecido, embrutecido, e vai compreendendo que a vida acontece mesmo nessas relações. E ela desabafa com você, se você tem recursos para ajudar, por que não? E você ajuda um, depois ajuda o outro. Não precisa ajudar a fome na África, entende? A questão não é essa. Não precisa matar a fome do mundo inteiro, mas você pode ajudar um coração. Cada criatura que nós estendemos a mão é um universo inteiro. Cada amor que a gente expressa, cada caridade, cada atividade no bem, é luz que se acende para o nosso espírito. O mundo moderno nos traz a ilusão da quantidade. Mas é preciso estar atento para a qualidade das relações. Talvez eu não precise ter mil amigos no Facebook, mas eu tenho 2, 3.
com os quais eu me preocupo, me interesso, quero bem e cuido com carinho, com fraternidade, com alegria. Estou para esses amigos, eu sou para essas pessoas. Essa é a questão, ser para o outro. Não é estar apenas presente fazendo um social, cumprindo protocolos civilizatórios, mas ser de verdade, ser inteiro, ser pleno, que seja para 1, 2, 3 pessoas, mas ser. Estar à disposição, tendo tempo, sem pressa. E aí, por encanto da vida, aqueles sentimentos doídos que a gente tinha, parece que vai deixando de existir, parece que vai melhorando, porque nós nos melhoramos. Aquele clima de violência e agressividade dentro de casa vai se acalmando, porque eu tive a atitude da oração e do contato do Evangelho dentro do lar. Trazer Jesus para a nossa vida. Trazê-lo para pertinho de nós. E nos fortalecer, porque a verdade é a seguinte: o que cada um tem que passar, ninguém vai passar por você. Os nossos débitos, os nossos equívocos, as nossas provas são nossas. Então, os testemunhos, o planejamento que foi feito na minha encarnação, os desafios que eu vou ter que enfrentar, ninguém vai enfrentar por mim. Somente eu. Como eu vou superá-los? Depende dos instrumentos que eu estiver usando. Os instrumentos estão aqui. São os melhores. Saibamos escolher com sabedoria, com equilíbrio, acalmando o coração, despertando para o que importa e rogando sempre a Jesus que Ele esteja conosco, porque sem o Mestre fica muito difícil. E assim nós evoluímos, e assim nós vamos conseguir entrar no mundo de regeneração, sair dessa turbulência das paixões e viver mais fácil, viver com alegria, viver com calma e com tranquilidade. Na simplicidade desta manhã, a mensagem de hoje foi essa: despertar a consciência, compreender a presença de Jesus e criar essa intimidade com o Evangelho. Muita paz, muito amor a todos. Muito obrigada.